Nesta quinta-feira, o mais talentoso, mais vitorioso ser humano que se dedicou a encantar os amantes do futebol está sendo reverenciado em todo o planeta. O brasileiro Edson Arantes do Nascimento morreu. Sua Majestade, o Rei Pelé. Teve torcedor que não aguentou esperar o velório e decidiu prestar tributos ao rei na porta do hospital. A 11ª internação de Pelé na última década começou em 29 de novembro para tratar uma infecção respiratória e reavaliar a medicação da quimioterapia por conta de um câncer de cólon, diagnosticado em setembro do ano passado. Pelé se curou da pneumonia. Durante esse período, os filhos chegaram a imaginar que ele poderia passar as festas de fim de ano em casa. Só que o câncer progrediu. No último dia 22, quinta-feira, os médicos avisaram os familiares. Não havia mais alternativas de tratamento. Na tarde desta terça-feira, o hospital confirmou a morte de Pelé, que ocorreu precisamente às 3h27, horário de Brasília, em decorrência de falência de múltiplos órgãos. Os familiares estiveram ao lado de Pelé o tempo todo e usaram as mídias sociais para se despedir. A filha mais velha, Kellen Nascimento, publicou: "Tudo que somos é graças a você. Te amamos infinitamente. Descanse em paz." O neto, Gabriel Arantes, afirmou: "Descanse em paz, vô." Mesmas palavras usadas pelo irmão dele, Otávio. O filho Edinho, que também foi jogador, usou uma foto entrando na Vila Belmiro com Pelé e escreveu: "Vai com Deus, meu pai." O Pelé teve diversos problemas de saúde nos últimos anos. O câncer de cólon, descoberto há 15 meses, foi o principal. Ele era uma força da natureza materializada em campo, mas o corpo que encantava o mundo com seus lances geniais também sofria. O esforço e as lesões durante a carreira deixaram sequelas. Uma delas, o rei guardou em segredo. Desde a temporada nos Estados Unidos, que começou em 1975, jogava sem um dos rins. História que ele só revelou quase 40 anos depois. Eu tive um trauma no ajoelhado que subi de cabeça, no Santos ainda, e perfurou o rim. Quando eu fui para o Cosmos, o médico do Cosmos, ele falou: "Não, você tem os dois aí dentro, mas um não funciona." Foi quando eu fiz a cirurgia em Nova York, por isso que ninguém ficou sabendo. O rim perdido fez falta. Em 2014, as complicações de uma infecção urinária levaram o rei para a UTI. Ele precisou de hemodiálise para filtrar o sangue. Eu fiquei preocupada, claro, mas foi uma surpresa. Se eu disser: eu fiquei com medo de morrer, isso não, porque eu sou um homem de 3 corações também, vai ser difícil para eu morrer. 5 anos depois, em 2019, outra infecção urinária levou Pelé de novo para a cirurgia. Mas foi mesmo das batalhas em campo que vieram as dores mais fortes. Em 2009, um incômodo crescente no quadril revelaria o desgaste que, agravado pela idade, tiraria de Pelé o seu bem mais precioso, o movimento das pernas. A causa das dores fortíssimas era a artrose, uma doença degenerativa das articulações. Em 2012, Pelé passou por uma cirurgia para substituir a cabeça do fêmur por uma prótese. Tinha sido convidado para dar o pontapé inicial do Jogo do Brasil ontem, por causa do 1000º Jogo do Brasil, com o 1000º gol do Pelé, e infelizmente eu não pude ir. Pelé se emocionou com a torcida do mundo todo pela sua recuperação. Eu recebi notícias, mensagem. Desculpa. Graças a Deus eu estou bem. Eu agradeço a todos aqueles que oraram por mim, né, e dizer que vou me preparar para a Copa, se Deus quiser. Mas o sofrimento foi mais longe do que o esperado. Em 2016, Pelé decidiu se submeter a nova cirurgia para se livrar das dores que não davam trégua. Foi operado em Nova York, mas nunca mais se recuperou. Nos últimos anos, foi uma ausência sentida em eventos como a abertura das Olimpíadas no Rio. A necessidade de cadeira de rodas era uma limitação que, segundo os mais próximos, o enchia de tristeza.
No fim de agosto de 2021, durante exames de rotina que tinha adiado por causa da pandemia, os médicos descobriram o câncer no cólon, um trecho do intestino grosso. Pelé foi operado em setembro do ano passado e, mesmo na UTI, não deixou de manter contato, bem-humorado, com a sua gigantesca torcida. Estou ansioso para voltar a jogar, mas ainda vou me recuperar por mais alguns dias. Obrigado novamente por todas as mensagens de carinho. Logo mais estaremos juntos novamente. Após 2 semanas, a filha Kelly postou o vídeo do pai bem-humorado na fisioterapia. Dias depois, o próprio Pelé mostrou nas redes sociais a evolução no desempenho. Pedalando desse jeito, em breve eu volto para Santos. Em fevereiro deste ano, Pelé publicou nas redes sociais que estava no hospital, como fazia mensalmente, para continuar o tratamento. Ele demonstrou otimismo, disse que assistiria ao Super Bowl e agradeceu as mensagens de carinho que vinha recebendo. No dia 29 de novembro, Pelé foi internado com infecção respiratória. Em entrevista ao Fantástico, a filha, Kelly, contou que o pai tinha tido Covid. Umas 3 semanas atrás ele teve Covid. Ele tá vacinado, né, com todas as vacinas, só que quando ele, por causa do medicamento, do câncer, da quimioterapia, que ele tá, né, fragilizado, ele pegou uma infecção no pulmão. E é por isso que ele foi para o hospital. A família tinha a expectativa de que ele voltasse para casa. Ele tá doente, ele tá velhinho, mas no momento ele está lá por causa de uma infecção no pulmão. E quando ele melhorar, ele vai para casa de novo. Entende? Ele não está dizendo adeus no hospital no momento. Com o passar dos dias, o estado de saúde de Pelé foi piorando. Na semana passada, um boletim médico informava que o câncer tinha progredido e que o rei precisava de cuidados para as disfunções no rim e no coração. Mesmo debilitado, Pelé surpreendeu pela resistência. Teve tempo de se despedir dos parentes mais próximos que se reuniram para passar o Natal com ele. Na história do futebol mundial, ninguém conseguiu ser maior do que Pelé. Dizem que todas as histórias têm um começo, um meio e um fim. Nem todas. O roteiro de vida que Pelé escreveu com os pés pelos campos do planeta não tem ponto final. É uma história que vai continuar sendo contada e recontada, de geração a geração, gol a gol. A cada imagem revisitada de um personagem que nasceu para se tornar imortal, para se tornar uma lenda. A saga do menino pobre que nasceu num lugar escondido entre as montanhas de Minas Gerais. Três Corações, uma cidade que viveu às escuras até 1940. Quando a luz chegou, a alegria foi tanta que um dos moradores decidiu dar ao filho que nascia um nome em homenagem ao inventor da lâmpada elétrica, Thomas Edison. E veio então ao mundo uma criança iluminada, Edson Arantes do Nascimento, o filho primogênito do casal Dondinho e Celeste. Dondinho era jogador do time de futebol local. O pequeno Edson ainda era chamado de Dico quando toda a família se mudou para Bauru. O pai tinha recebido proposta para trocar de clube. Dico cresceu e ganhou a rua. Aos 6 anos, já se dividia entre os estudos e os chutes em bola de meia. Em Bauru, foi chamado pela primeira vez de Pelé. Aí o garoto chamou Pelé, não sei o quê. Eu não sei se foi uma brincadeira, se eu falei alguma coisa errada, se foi uma piada. Eu briguei com ele porque eu não queria o apelido de Pelé, eu não sabia o que era, uma coisa feia, eu achava na época. Toda a garotada do colégio, as meninas começaram a chamar Pelé, Pelé, e eu brigava com todo mundo. Foi assim que eu peguei o apelido de Pelé, sem saber por quê. E hoje eu adoro, né? Porque é um nome conhecido no mundo todo. A fama mundial só viria uma década depois do novo apelido. Mas o franzino herdeiro de Dondinho já era um craque com a bola no pé. Com 9 anos, Pelé viu o pai chorar na derrota para o Uruguai em plena final da Copa e lançou uma profecia. Brinquei com meu pai, falei, não chora não, pai, vou ganhar uma Copa para você. E 8 anos depois, 58, eu estava na Suécia. O garoto tinha mesmo o futuro. Aos 13 anos, já era titular do Baquinho, a divisão de base do Bauru Atlético Clube.
Técnico do time, o ex-jogador da seleção Valdemar de Brito percebeu logo que Pelé era um fora de série. Valdemar tinha contatos no Santos e convenceu Dondinho e Dona Celeste a tentar a sorte num grande clube. Santos e Pelé, Pelé e Santos, uma tabelinha que deu muito certo. No único clube brasileiro que defendeu, Pelé jogou 19 temporadas. Ganhou 26 títulos. Com ele em campo, o Santos conquistou 6 campeonatos brasileiros, 2 taças Libertadores da América e 2 mundiais interclubes. Vestindo a camisa 10, que se tornaria marca registrada, Pelé fez muitos gols. 1091 para ser mais preciso. O primeiro foi marcado logo na estreia, ainda em 1956. A goleada sobre o Corinthians de Santo André teve pouco destaque na imprensa. E o nome da jovem promessa ainda saiu errado, Pelé. Mas em pouco tempo, o nome Pelé estaria na boca de todo o país. E o sonho de jogar na seleção parecia mais real a cada dia. Com apenas 16 anos, Pelé tomou um susto ao ouvir a notícia pelo rádio. O Vecchio, Luizinho. E fechando a lista, uma novidade, o garoto Pelé. Um ano depois, Pelé estava na Copa. Começou o Mundial na reserva e só foi estrear na terceira partida na vitória sobre a União Soviética. Não saiu mais. Pelé ainda não sabia, mas estava prestes a entrar para a história como o jogador mais jovem a ganhar uma Copa. Na virada contra a Suécia na decisão, ele fez outros 2 gols. Esse aí, presente em qualquer antologia do futebol. Brasil 5-2. Brasil campeão do mundo era emoção demais para um garoto de 17 anos. Na Copa do Chile, em 62, marcou logo na estreia. Mas uma contusão o tirou do segundo jogo. Teve que ver o bicampeonato mundial na arquibancada. Também não deu sorte na Copa de 66 na Inglaterra. Caçado em campo no terceiro jogo contra Portugal, jogou o segundo tempo machucado e o Brasil foi eliminado. No Santos, a rotina de gols e títulos se manteve. Dia 19 de novembro de 1969. Num jogo contra o Vasco, chegou a uma marca histórica. Está aí o momento mais emocionante do futebol em 1969. A segundos do gol do século. Atenção, caminha Pelé, chutou, é gol! Pelé, 1000 gols! Pelé, o mundo aos seus pés! E Pelé tinha fôlego para mais. A Copa de 70 no México foi a última, inesquecível. Fez 4 gols. Deu passe açucarado para Carlos Alberto Torres marcar aquele que virou o símbolo do tri. 3 lances desse Mundial não balançaram a rede, mas entraram para a história. O chute do meio-campo contra a Tchecoslováquia. A cabeçada para a incrível defesa do inglês Banks. E o drible sem bola no uruguaio Mazurkiewicz. Depois da Copa, Pelé foi aplaudido de pé por todo o Maracanã ao se despedir da seleção no jogo contra a Iugoslávia. É até hoje o artilheiro que fez mais gols pelo Brasil, 95. Pelé vestiu pela última vez a camisa do Santos em 1974, na Vila Belmiro, sua casa por quase 2 décadas. Chorou como uma criança. Era a segunda despedida, não seria a definitiva. A saudade da bola falou mais alto. Na temporada seguinte, uma proposta milionária convenceu Pelé a aceitar um desafio: popularizar o futebol nos Estados Unidos. No New York Cosmos, chegou aos 1.282 gols e conquistou o 32º título da carreira. Em 1977, finalmente, deu adeus aos campos, num amistoso entre o Santos e o Cosmos. Deixou a marca de artilheiro na última despedida. Deixou muito mais. Deixou um nome que virou adjetivo: Pelé, o Pelé dos futebolistas. O rei que reinventou o futebol. Pelé, o eterno namorado da bola. Querida bola,
Se existe uma coisa importante no mundo, é você. Se Deus mandou você para mim e ter tanta liberdade e tanta amizade com você, é porque Deus me ama. Love! Love! And love! Santos teve uma quinta-feira de despedida. As homenagens na cidade que Pelé viveu a maior parte da vida começaram minutos depois da confirmação da morte do ídolo. Minha esposa está grávida de 9 meses, meu filho pode nascer a qualquer momento. Eu pedi para ela para me liberar para prestar homenagem aqui. Se eu sou santista hoje é porque meu avô viu o Pelé jogando lá atrás, passou para o meu pai passou para mim. Então o Pelé representa muito, não só para o Santos, mas para o esporte. Aproximadamente 200 pessoas foram até a frente da Vila Belmiro durante a tarde. Muita gente aproveitou para tirar fotos na fachada do estádio onde Pelé brilhou como atleta. Nas redes sociais, o Santos Futebol Clube postou a foto de uma coroa iluminada. Um adeus ao maior jogador que já usou a camisa santista. A legenda resume em apenas uma palavra o sentimento de toda a torcida do time: eterno. E a prefeitura decretou luto oficial de 7 dias. Em Santos existe até o Dia Pelé, 19 de novembro, data do 1000º gol da carreira dele. Edson Arantes do Nascimento chegou por aqui em 1956 e desde então se tornou o grande ídolo do povo santista, um motivo de orgulho para quem é da cidade. Toda vez que ele vinha ali no Didi cortar o cabelo, né? Ele sempre vinha aqui, vou dar um abraço pra minha amiga, entendeu, né? Tudo bem? Dona Tuca morou a vida inteira na mesma casa, em frente à Vila Belmiro, há exatos 82 anos. E guarda na memória boas histórias com o rei. Ele era um amigo, né? Eu sentia como se estivesse perdendo uma coisa assim minha, né? Os lances geniais, os golaços, a comemoração com o soco no ar. Todo torcedor brasileiro carrega no peito o orgulho de ser do país em que nasceu o rei do futebol. E nós somos mais de 200 milhões de fãs. Mas entre os mais de 5.500 municípios desse país enorme, só um está registrado na certidão de Edson Arantes do Nascimento. Esse lugar tem uma história para contar. Tão marcante que pode ser observada a cada esquina. Três Corações, Minas Gerais. Foi aqui que, em 23 de outubro de 1940, nasceu um garoto sonhador. Edson Arantes do Nascimento atraiu olhares no mundo da bola como atacante, mesma posição do pai. João Ramos do Nascimento, o Dondinho, centroavante goleador, que fez sucesso pelos clubes do interior de Minas e de São Paulo. Ele falava dos gols, está registrado 5 gols de cabeça no jogo só, e não é um recorde brasileiro, é um recorde mundial. Então a gente ficava nessa brincadeira. Meu pai foi o único jogador que fez 5 gols de cabeça num jogo, e ele disse que até agora esse recorde não quebrou mais. Ele não tem gravação disso, tem, Donda? Não. A intimidade do menino com a bola não conhecia limites e foi questão de tempo até cruzar a divisa entre Minas Gerais e São Paulo. Dona Celeste Arantes, a mãe, não era muito fã da ideia. Em Bauru, eu engraxava sapato, quando meu pai jogava no Bauru Atlético Clube, e eu pegava essa caixinha de engraxar e aos sábados eu engraxava o sapato e tênis e chuteira do Baca e algumas sapatos dos jogadores. A primeira profissão foi engraxar sapato. O reluzir dos calçados aos olhos do jovem engraxate daria vez ao irradiar digno de uma coroa. O homem de Três Corações fez o nosso bater mais forte a cada conquista representando o Brasil como embaixador do futebol. Os últimos anos foram mais distantes, com menos visitas públicas e mais atenção à saúde. Mas mesmo de longe, Três Corações nunca esqueceu o filho querido. A figura do rei está presente no coração de Minas Gerais. Em forma de homenagem,
e com preservada memória. O lar onde o rei nasceu e cresceu foi recriado e hoje é atração turística. O quarto pertencia aos pais, né? Dondinha e Dona Celeste. E também aonde nasceu Pelé, né? Porque naquele tempo os partos eram feitos por parteiras em casa, né? Então exatamente nesse quarto onde ele nasceu. Foram 8 décadas de admiração e vitórias, que vão ficar na lembrança de um povo que sempre se orgulhou do seu filho mais ilustre. Em 3 corações eu nasci. Foram 3 corações o que a vida deu pra mim. O exemplo do meu pai, o amor da minha mãe e o carinho desse povo que eu nunca esqueci. Obrigado, obrigado. Faz 45 anos que o futebol perdeu a magia de Pelé dentro de campo. Mas o rei nunca perdeu a majestade, nem o carinho dos brasileiros. A molecada de pé descalço nem tem idade para saber, mas cada uma delas carrega um pouquinho de Pelé. Nossos pais já falavam muito de Pelé, né? Porque foi ele que construiu mesmo o futebol brasileiro. Quando a gente vê alguma jogada genial, você fala, tem um pouquinho de Pelé. Tem um pouquinho de Pelé, né? Neymar tem um pouquinho de Pelé. As estrelas da nossa camisa também têm o brilho de Pelé. Eu não tenho palavras para falar do Pelé, né? Pelé foi o rei, né, do futebol. Igual a ele vai demorar a gente ver, né? O santista lembra da primeira vez que viu o ídolo jogar, em 1962. Era Gilmar, Haroldo, Mauro Ramos, Calvé e Dalmo, Zito Mengal, Dorval Coutinho, Pelé e Pepe. Mas se a memória não trai, o fim faz a voz falhar. A gente fica emocionado, né? Craque nele, Neymar é bom de bola. Messi, mas que não Pelé não tem. Acho que vai ser difícil, né? Dona Silvana diz que não é história. O mundo parava quando Pelé fazia a bola girar. Na Copa, no Santos, né, tudo, parava todo mundo, porque ele tinha todo, era um artista, né, nos pés. A bola, parece que ele namorava com a bola. Vai ficar nos nossos corações sempre. É o nosso grande rei do futebol. E na família desse outro mineiro, o nome do jogador não era apenas sinônimo de craque. Toda a minha infância, a família sempre falando, né? Precisa ser como o Pelé, precisa chegar e fazer bem feito. Então essa foi uma referência que a gente vem trazendo na nossa criação, né? É também no campo das lembranças que vive o gol considerado pelo próprio Pelé o mais bonito da carreira dele. Foi em 1959, tempo em que os registros de vídeo eram raros. Mas aqui na Rua Javari, no bairro da Moca, em São Paulo, endereço do Juventus, a memória reconstrói esse e outros grandes momentos. No país de Diego Maradona e Lionel Messi, Pelé também foi uma referência histórica e um personagem grandioso na rivalidade dos dois países do futebol. Messi abraçado a Pelé. Foi com essa foto e com uma mensagem de descanso em paz que o ídolo argentino se despediu do rei. Foi na Argentina que o rei conquistou as 2 Copas Libertadores pelo Santos. Em 1962, no estádio do River, derrotando o uruguaio Peñarol. E em 1963, silenciou a La Bombonera ao derrotar o Boca Juniors. Os 2 clubes prestaram homenagens. O Peñarol postou: rival de partidas épicas, lenda do futebol mundial, que descanse em paz, Pelé. O Boca subiu uma foto e escreveu: descanse em paz, o rei. No principal jornal esportivo do país, a manchete era: dor mundial, morreu Pelé. O La Nación destacou: o artista do futebol que levou o Brasil ao topo do mundo. O presidente argentino também se manifestou. Alberto Fernandes escreveu: recordaremos sempre daqueles anos que o Pelé encantou o mundo com suas habilidades. Um grande abraço à sua família e ao povo brasileiro, que o levará no coração. Na Argentina, Pelé é conhecido como o rei, assim mesmo, em português. No país de Maradona, ninguém questiona a majestade de Pelé. E entre os súditos argentinos está César Luiz Menotti, ex-companheiro de Pelé no Santos e técnico que levou a Argentina à conquista da primeira Copa em 1978. Menotti se despediu do amigo, repetindo algo que defende há anos:
Não houve ninguém igual a Pelé. Para mim, ele foi o maior de todos, declarou Menotti. O ex-atacante, Batistuta, agradeceu por tudo que Pelé contribuiu com o mundo do futebol. As associações de futebol da Argentina e do Uruguai também prestaram homenagens, assim como a Conmebol. Em frente ao mural de Maradona recebendo um beijo de Pelé em Buenos Aires, o argentino Alejandro disse: O futebol nos une a Latinoamérica e o futebol é algo que une os sul-americanos e que hoje o coração dele está com os brasileiros. No mundo do esporte, a notícia da morte do rei do futebol motivou manifestações de atletas das mais diversas modalidades. Aqui na Inglaterra, país que inventou o jogo de futebol, o principal estádio, aquele ali, o histórico Wembley, foi iluminado com as cores do nosso Brasil de Pelé. Uma nota da Federação Inglesa de Futebol disse que Pelé iluminou e inspirou o esporte. Que todo mundo que ama futebol, ama Pelé. O comunicado também presta solidariedade à família de Edson Arantes do Nascimento e ao povo brasileiro. De diferentes formas, é o que atletas de todo o mundo esportivo estão falando essa noite. Essa veio do homem mais rápido do planeta. O multicampeão jamaicano Usain Bolt escreveu: uma lenda do esporte. Descanse em paz, Pelé. Essa do maior vencedor da história da Fórmula 1, o inglês Lewis Hamilton. Perdemos uma lenda hoje. Obrigado por dividir seu talento, genialidade e amor com a gente. O legado de Pelé vai nos inspirar para sempre. O espanhol Rafael Nadal, um dos maiores tenistas da atualidade, escreveu: não lhe vi jogar, não tive essa sorte, mas sempre me ensinaram e me disseram que você foi o rei do futebol. O português Cristiano Ronaldo escreveu: os meus profundos sentimentos a todo o Brasil, e em particular à família do senhor Edson Arantes do Nascimento. Um mero adeus ao eterno rei Pelé nunca será suficiente para expressar a dor que abraça nesse momento todo mundo do futebol. Uma inspiração para tantos milhões, uma referência do ontem, de hoje, de sempre. O carinho que sempre demonstrou por mim foi recíproco em todos os momentos que partilhamos, mesmo à distância. Jamais será esquecido e sua memória perdurará para sempre em cada um de nós, amantes de futebol. Descanse em paz, Rei Pelé. O francês Mbappé, que marcou 3 gols na final da última Copa, publicou uma foto com Pelé e disse: o rei do futebol nos deixou, mas seu legado nunca será esquecido. Outro craque francês, Zinedine Zidane, escreveu em português: eterno Rei Pelé. Também prestaram homenagens a Pelé e à família dele, a Liga Inglesa de Futebol, os grandes clubes da Inglaterra, o Paris Saint-Germain da França, times da Alemanha, da Holanda. O Benfica publicou uma foto de Pelé ao lado de Eusébio, craque português que morreu em 2014 e a quem Pelé chamava de irmão. A FIFA foi solene. Para todos que amam um belo jogo, esse é o dia que nunca queríamos que chegasse, o dia em que perdemos Pelé. Hoje, nós todos lamentamos a perda da presença física do nosso querido Pelé, mas ele atingiu a imortalidade há muito tempo e, portanto, estará com a gente pela eternidade. Essa nota veio do New York Cosmos, último clube em que Pelé jogou como profissional. A família Cosmos, do passado e do presente, sente a perda do ícone Pelé. A lenda brasileira faleceu hoje aos 82 anos. O time lembrou a história de Pelé. Em 1975, Pelé se juntou ao Cosmos e ajudou a popularizar o futebol ao redor dos Estados Unidos. Numa rede social, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se solidarizou com a família do Pelé, a quem se referiu como um símbolo que honrou e dignificou o Brasil e seu povo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também lembrou que o jogador magistral elevou o nome do Brasil por onde passou e interrompeu guerras e conflitos com a bola nos pés e a mensagem da paz. Em nota, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, também prestou homenagem a Pelé. Nas palavras dela, um artista da bola que encantou gerações com seu talento e uma referência mundial no futebol. O governo federal decretou luto oficial de 3 dias. Numa rede social, o presidente Jair Bolsonaro escreveu, abre aspas, com pesar, o passamento de um homem que pelo futebol levou o nome do Brasil para o mundo. Transformou o futebol em arte e alegria. Que Deus conforte sua família e que o acolha na sua infinita misericórdia. Fecha aspas. Também numa rede social, o presidente eleito Lula mencionou o privilégio de ter visto Pelé dar show nos estádios. Lula confessa que, apesar de Pelé ter massacrado o Corinthians, palavras dele, a raiva deu lugar à paixão de vê-lo jogar com a camisa 10 da seleção. Lula afirma que estrangeiros dos 4 cantos do planeta davam um jeito de pronunciar a palavra mágica, Pelé.
O presidente eleito disse ainda que o rei tem agora a companhia de Coutinho, grande parceiro nos tempos do Santos, e outros craques eternos, como Didi, Garrincha, Nilton Santos, Sócrates e Maradona. Lula conclui a postagem assim: nunca houve um camisa 10 como ele. Obrigado, Pelé. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que é torcedor do Santos, falou sobre a perda do ídolo. Uma triste notícia aqui, o falecimento do nosso querido rei Pelé, Edson Arantes do Nascimento. O meu time, o Santos Futebol Clube, o Peixe, teve o maior ataque de todos os tempos. Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, né? Essa era uma seleção. Então, nosso carinho, nossas orações ao querido Pelé, campeão do mundo da Copa de 58, de 62, de 70, um atleta completo. Então, nosso carinho, nosso sentimento, nossas orações e nosso sentimento aos seus familiares e fãs. Um brasileiro mais jovem que esteja assistindo ao Jornal Nacional de hoje, talvez não tivesse, pelo menos até agora, uma noção da dimensão planetária alcançada pela figura do Pelé. Ele era um brasileiro de Minas Gerais, reconhecido em todos os lugares. Era um cidadão do mundo. Em 2010, quando Pelé completou 70 anos, fomos às ruas do Brasil e perguntamos: quem é o melhor jogador de futebol de todos os tempos? Pelé. 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 Unanimidade absoluta. Fomos então às ruas de outros países e perguntamos: você conhece esse homem? Pelé. 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 É o rei, diz o árabe. O pessoal da Indonésia fala com sotaque. Pelé. Pelé. O indiano nem demora a responder. Pelé. Para o americano da Califórnia, ele é legendário. Bom, ele é Pelé. Tem futebol. O jogador Pelé. Claro que eu sei o nome dele. Ele é muito famoso. Pelé, o maior jogador de futebol do planeta. Desde a conquista do primeiro título mundial, em 1958, até o último de seus dias, Pelé foi uma celebridade mundial. Por onde passava, era cercado e idolatrado. Quando ele passava, até as pessoas beijando o chão onde ele pisava, era uma coisa, todos queriam passar a mão na cabeça do Pelé. A fama tinha lá suas desvantagens. Às vezes, era obrigado a usar disfarces. Vamos sentar num restaurante em Macau para ver, porque tem um cassino. Então, fomos em Macau. Eu tirei o óculos apenas, estava com a peruca afro, bigode, tirei o óculos. De repente, eu vejo um monte de chinês atrás da porta lá, eles olhavam. Aí eu falei: professor Mazei, eu acho que descobriram. Aí o professor falou: descobriram mesmo. Toda a cozinha estava olhando lá na porta e vieram. Como que vocês descobriram? Aí tinha um chinesinho lá, que falava português bem, e o sorriso, ele falou: olha, pelo sorriso eu vi que era o Pelé. Aposentado, Pelé continuou distribuindo sorrisos pelo mundo. Reis e rainhas se curvaram diante dele. Foi recebido pelos mais influentes políticos e autoridades do planeta. Futebol nos jardins da Casa Branca. Em Washington, o repórter Lucas Mendes assistiu o bate-bola entre o presidente Reagan e o rei Pelé. O garoto que nasceu pobre na pequena Três Corações ganhou o mundo cedo. E voou muito. 17 passaportes registram visitas a 72 países. Em todos eles, Pelé continua sendo sinônimo de Brasil. Ele foi premiado e condecorado pelas mais importantes organizações. Eleito atleta do século pelo Comitê Olímpico Internacional, sem nunca ter disputado uma Olimpíada. Embaixador da Unicef, rei do futebol, Pelé criou uma imagem que vale ouro. ABC. Foi garoto propaganda de diversos produtos. Ei, já vejo eu, lotou esportivo. Mas eu consegui tudo aqui dentro do campo. Mais do que anunciantes de marcas, Pelé era ele próprio a marca. Tão poderosa e magnética que foi capaz de silenciar armas.
A paixão por Pelé chegou a parar uma guerra na África. Parou mesmo. Foi no Zaire, hoje República Democrática do Congo, em fevereiro de 1969. Eles vão parar a guerrilha para ver o Santos jogar. Aí nós jogamos. Tivemos que jogar. E pararam a guerrilha. Depois que nós saímos de lá, o couro comeu de novo. Além de jogar bola e interromper guerras, Pelé fazia músicas. Posso até voar, a minha estrela. Adorava compor e cantar. Que agradece o meu amor. Se fosse ao lado de um grande ídolo, melhor ainda. Vamos cantar. Ao lado de Jair Rodrigues, mostrou seu dom sertanejo. Cidade grande me faz chorar. Polivalente em campo e também fora dele. Pelé foi homem de 1000 facetas. Cara, não é brinquedo, não. Pode te ver. Pescador. É qualquer um que pega isso aqui, não. Ministro extraordinário do esporte. Antes de atender aos deputados da Comissão de Educação e Desporto, deu autógrafos pra gente que deixou o trabalho para ver de perto a maior estrela do futebol brasileiro. Comentarista. A Alemanha não foi muito pressionada pela Bolívia nesse primeiro tempo, para nossa surpresa. É tetra! É tetra! O Brasil é tetracampeão mundial de futebol! Ator. Bateu good bem, good goalkeeper. Keep trying. I know very well. You want me to teach you some soccer tricks? Por tudo que fez e foi, as declarações de Pelé sempre tiveram grande repercussão. Em 1967, 3 anos antes do Tri no México, ele anunciou que não queria mais disputar Copas do Mundo. Eu acho que não dou muita sorte em Copa, apesar de ter ganho 2 com o Brasil, ter começado numa e foi assim a minha vida toda, aquele começo glorioso, aquele começo vitorioso em 58. Embora com tudo isso, eu acho que não tive muita sorte nas Copas. E por isso é que eu tenciono não ir mais. O Brasil espera que você vá. Ainda bem que mudaria de ideia. Atenção, caminha Pelé, chutou! Em 1969, logo depois de marcar o 1000º gol, o rei desabafou. Vamos proteger os pobres, vamos proteger as criancinhas necessitadas, vamos precisar de quem precisa. Vamos ajudar todo mundo, pelo amor de Deus. O povo brasileiro não pode esquecer das crianças. Um pedido emocionado, um discurso atemporal. Infelizmente, até hoje nós ainda temos que repetir aquilo que eu falei há 22 anos atrás, que era atenção às crianças, que era a educação. E infelizmente hoje nós estamos vendo aí, né, todos esses assaltos, essa insegurança toda, esse monte de bandidos roubando por aí. Sobre o soco no ar nas comemorações, uma de suas marcas registradas disse que nada foi pensado. Todo mundo disse que eu criei o soco no ar, né? Não foi nada criado. Nesse gol, porque a torcida estava me perturbando muito, porque o Santos, sabe, não estava bem, o Juventus estava numa tarde boa, eu não estava muito bem nesse jogo. Aí o pessoal estava vaiando. Pô, quando saiu esse gol, eu fui pra torcida e aí desabafei. Falei palavrão, e falei aquele negócio, e dei soco no ar. Daí apareceu o soco no ar. 3 Copas conquistadas com o Brasil, 2 Mundiais com o Santos, 1.282 gols na carreira. E nenhuma dúvida de quem foi o melhor de todos os tempos. Pelé e a bola. Uma relação de carinho, amor, alegria, dribles e gols. A bola me deu tudo. Eu acho que é o caminho mais fácil, principalmente para os garotos pobres, garotos que não têm estudo, porque você jogando futebol é o dom que Deus te deu. É verdade, mas o dom que deu a Pelé, Deus não deu a mais ninguém.
Todo o Brasil, meu abraço.